Bom, a mensagem de hoje, abre aí a Bíblia em Colossenses 1. Colossenses 1, do versículo 15 a 20. A gente vai ler aqui essa passagem. Fica com a tua Bíblia aí aberta. A gente vai ter várias passagens. Se você tiver aí com ela no teu celular, fica ligeiro que a gente vai passar por várias passagens. Se você tiver com ela no papel, eu particularmente gosto muito da Bíblia de papel. E eu quero encorajar a Caminho Santo. Não é pecado você ter Bíblia no celular, tá bom? Eu tenho aqui as minhas versões, eu tenho as minhas Bíblias no celular, mas eu quero encorajar a você andar com a tua Bíblia de papel também, né? Porque a Bíblia de papel você toca, você pega, você sabe aonde estão ou melhor, você deveria saber onde estão os livros, né? Porque no celular você só fica clicando ali, você nem sabe. Às vezes você vai falar do livro de Abacuque, a pessoa nem sabe se é Antigo Testamento, Novo Testamento. Né? Então é importante a gente, ter contato, rabiscar. Tem gente que gosta de rabiscar, escrever, anotar. Então a gente super encoraja você a ter a tua Bíblia de papel também, tá bom? Por isso que a gente não projeta, inclusive, versículos aqui Quem veio de uma igreja que projetava versículo na tela? Tá bom, não é pecado também, tá tudo certo, não é que eles fazem errado, é só uma forma diferente, porque a gente quer que vocês tragam a tua Bíblia, que você tenha contato com a palavra, e que você então venha navegar pelas Escrituras junto com a gente, tá bom? Por isso que a gente não projeta. E se você não tem a Bíblia, se você é novo, convertido, talvez você ainda nem entregou a sua vida para Jesus, e você nem tem uma Bíblia aí na tua mão, você pode pedir para a pessoa do teu lado. Se você vê que a pessoa do teu lado aí está sozinha, né, está meio perdida, dá uma ajuda, empresta a tua Bíblia, mostra aí no celular e tal, e a gente vai junto vivendo esse lugar de comunidade, tá bom? Bom, vamos lá. Colossenses 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de... O que está escrito aí? Toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Quando eu estava lendo sobre essa passagem de Colossenses, foi muito forte, assim, sabe, aquela sensação de que ele é tudo, né? Quando você começa a ler, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas foram criadas por ele, é antes de todas as coisas, e nele tudo, sabe, eu comecei a pensar e falei, esse daqui é um bom título para a mensagem de hoje, então se você estiver anotando, anota aí, porque o título da mensagem é Ele é tudo, e a gente vai navegar sobre isso aqui, hoje, aqui nas Escrituras. É importante a gente entender que se Ele é tudo, a gente precisa entender que Ele é um Deus de totalidade. Olha que revelação incrível. Porque tudo, se você for olhar no original da palavra, já viu essa piadinha, né? O original da palavra tudo é tudo. E não é 99%, não é 50%, não é 65%. A gente precisa entender que é 100%. Então, o tudo como definição, ele é a totalidade de algo. Então, quando a gente fala de tudo, a gente tem que entender que se o nosso Deus é um Deus de uma totalidade, Ele é dono de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, olha isso, Ele é onisciente, Ele tem todo o conhecimento, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. E Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, né? Ele é tudo. Como é que a gente vai servir um Deus de totalidade, permitindo com que Ele venha morar parcialmente em nós? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente entrega a nossa vida para Jesus, e a gente reconhece, né, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio aqui na terra, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia.
aí você entrega a tua vida, você faz a oração de entrega. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Aquele momento de novo nascimento, né? Que é quando você entrega a tua vida ao senhorio de Cristo. Você crê no teu coração e você confessa com a tua boca. Olha que interessante. Às vezes a gente faz isso, a gente convida ele para morar dentro de nós, a gente começa a frequentar a igreja, a gente começa a frequentar uma RD, né? Aqui a RD para nós é a nossa rede de discipulado, que são as nossas células, os nossos encontros nos lares. A gente desce as águas depois, né? Próximo passo, depois que você entrega a vida para Jesus, é você descer as águas, aproveitando, no ICS Day, dia 11/11, nós teremos batismo. Então, ano passado nós tivemos batismo, 2 pessoas foram batizadas, desceram as águas, e esse ano nós teremos aí mais pessoas sendo batizadas em nome de Jesus. Então vai ser um dia de muita comunhão. Agora, você passa por todo esse processo, e aí você entrega a tua vida ao Senhor, que é um Deus de totalidade, mas você entrega a sua vida parcialmente para Ele. O que eu quero dizer com isso? Você fala assim, Deus, eu estou com um problema aqui nas minhas finanças. Quem aqui já passou por dificuldade financeira? E já apelou ao Senhor? Tá, então você sabe do que eu estou falando. E aí você apela ao Senhor na tua dificuldade financeira. Mas quando Ele quer tocar lá na tua área sexual, na tua santidade, você fala assim, não, aqui não, Deus. Eu só preciso desse problema resolvido aqui financeiro. Né? Não vem tocar nessa área aqui sentimental, dos relacionamentos. Minha área profissional, Deus, deixa que eu resolvo. Sabe, o que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente está entregando a nossa vida para um Senhor que é um Deus de totalidade e dando apenas parcialmente a autoridade para Ele fazer as coisas na nossa vida. Deixa eu falar uma coisa, nós precisamos entender que se Ele é tudo, a gente precisa abrir todas as áreas da nossa vida para que Ele possa atuar, não só lá no nosso perrengue, não só lá na enfermidade, né? Porque também quando a gente está doente, o que a gente vai buscar quem? O Senhor. A gente vai atrás da medicina também, tem médicos, tem exames, não tem nada de errado com isso, mas a nossa confiança está sempre no Senhor. Agora, por que a gente busca o Senhor, então? Na enfermidade, no perrengue, na adversidade, quando a gente está lá no vale, né, lá embaixo, no fundo do poço, e a gente não dá, então, a oportunidade para Ele entrar em todas as áreas das nossas vidas, inclusive aquelas que já estão prosperando. Porque quando Deus coloca a mão para nos prosperar, Ele não vai tocar só nas finanças. Prosperidade não tem a ver só com dinheiro. Prosperidade tem a ver com todas as áreas da nossa vida. Tem muita gente que tem muito dinheiro e não é próspero. E tem muita gente que não tem muito dinheiro e que é extremamente próspero. Não tem a ver com finanças unicamente. Mas a gente precisa aprender. E eu falo por mim, César, eu também preciso. Eu preciso dar acesso 100% das áreas da minha vida ao Senhor. E sabe por que a gente precisa fazer isso? Porque, de novo, Ele é um Deus de totalidade. A gente não pode permitir com que Ele venha atuar parcialmente nas nossas vidas. Você já perguntou assim para as pessoas, quem é Deus para você? As pessoas falam, Ele é tudo. Né? Ele é tudo. Se você começar a investigar e mais a fundo, tem áreas das nossas vidas que às vezes a gente quer segurar a chave. Quem entende o que eu estou falando aqui? Tem áreas que a gente quer ficar segurando aquela chave e fala assim, Deus, aqui não. E eu sinto que essa noite o Senhor quer que você venha entregar as chaves dessas áreas, que você sabe. Não vou pedir para você vir aqui no microfone e ficar falando abertamente para todo mundo, mas você sabe o que Deus, o Espírito Santo está incomodando no teu coração. E eu creio que essa é uma noite de um convite para você entregar as chaves dessas áreas que talvez você ainda não entregou nas mãos do Senhor. Porque se Ele é tudo, Ele quer agir em todas as áreas da tua vida. Saiba disso. Nós precisamos dar a oportunidade para Ele entrar e Ele fazer o que Ele tem que fazer. Às vezes a gente foge disso porque é um pouco dolorido. Às vezes a gente foge disso porque pode ser um pouco traumático. Mas nada melhor do que a gente deixar o Senhor fazer o que Ele sabe fazer de melhor. Não é verdade? Ele sabe cuidar de nós. Quem aqui já foi cuidado pelo Senhor? Você sabe que Ele sabe cuidar de você. Só que às vezes a gente quer fazer, a gente acha que a gente vai fazer melhor com as nossas próprias forças. Zacarias 4,6 fala assim, nem por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos exércitos. Então Ele é o Senhor que vai batalhar a tua batalha. Por que às vezes a gente quer batalhar a batalha? Deus quer batalhar a batalha por nós e a gente quer batalhar a batalha por nós. Deixa Deus batalhar a batalha por você. Nossa, agora virou aquele 3 pratos de trigo para 3 trigos. Mas você entende o que eu estou falando?
A gente acha que a gente quer, ou melhor, a gente quer fazer com a nossa própria força, mas o Senhor está falando assim, ei, eu batalho, eu guerreio por você. Não significa que você não vai fazer nada, só significa que você vai entregar o senhorio dessa área da tua vida para Ele guerrear por você. Quando a gente fala de batalha, e Zacarias 4,6 está falando ali de um Senhor dos Exércitos, a gente tem que entender que Deus, quando a gente lê aqui na Bíblia, a gente encontra 16 referências, tá bom? 16 referências do nome do Senhor. Eu já falei disso aqui num culto, eu vou até colocar um slide aqui, vou pedir aqui para a equipe de projeção projetar, os nomes que o Senhor, a gente encontra os nomes do Senhor na palavra. Então, se você pegar aqui, ó, tá aí? Tá lá. Depois você tira uma foto, pode tirar uma foto. Ou melhor, faz assim, a gente manda no grupo de WhatsApp. Aqui tem 16, ó, Jeová Elohim, Adonai Jeová, que é o Senhor, o nosso soberano, ou mestre Jeová. Jeová Jireh, que é o Senhor proverá. Sabe quando você está passando por uma dificuldade? Você fala, o meu Deus é Jeová Jireh. É esse Senhor que você está falando, você está buscando. Ele é um único Deus, que ele é, então, ele é buscado, né, pelas pessoas, de acordo com aquela necessidade. Então, o Jeová Jireh é o mesmo Jeová Nissi, que é o Senhor, a nossa bandeira. É o mesmo Deus, tá bom? Não são 16 deuses, a gente não está pregando aqui heresia, tá bom, gente? Só pra você... fui lá numa igreja lá em Jundiaí, no Caminho Santo, lá os caras falaram que tem 16 deuses. Não, tipo assim, entende o que eu estou falando, tá? São 16 referências que apontam para circunstâncias diferentes, mas é o mesmo Deus atuando em todas elas. Ou seja, Ele é o Deus da tua necessidade. Então, quando você fala assim, ó, Jeová Jireh, Deus, o Senhor proverá. Pô, quem não corou? Deus, eu preciso da tua provisão. Seja qual for, financeira, uma provisão, às vezes, de uma conexão que você precisa, algum tipo de provisão que você precisa. Você pode orar e falar, Senhor, eu sei que o Senhor é Jeová Jireh na minha vida. Sabe, quando a gente vai para o outro aqui, ó, Jeová Rafá, né? Quando a Pâmela estava enfrentando um câncer, cara, quantas vezes a gente orava, Deus, cura a Pâmela, em nome de Jesus nós te pedimos. Faz a tua obra sobre a vida dela e tudo mais. Nós orávamos, Jeová Rafá. Você entende o que eu estou falando aqui? Então, Ele é o Deus da tua necessidade. Tem 16 aqui, depois a gente vai mandar os slides aí para vocês. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Por isso que muitas vezes as pessoas falam Shalom quando encontram nas igrejas. Quem já viu de uma igreja que fala Shalom, que significa a paz? Você entendeu? Então, eu não sei qual é a tua necessidade, eu só te falo, Deus, Ele consegue atender a tua necessidade. Não é o César, não é a Caminho Santo, não é a RD, não é a liderança dessa igreja, é o Senhor. E o nosso objetivo como igreja é construir uma igreja que não fique dependente de líderes e de pessoas e de estruturas, mas de pessoas maduras e saudáveis que vão caminhando em fé para realmente confiar que Ele é tudo na tua vida. Nós vamos andar juntos nesse processo, a gente vai dar as mãos, a gente vai segurar um nas mãos dos outros, mas entenda que a tua maturidade de fé depende de você se amadurecer. Você tem que dar um passo, você tem que avançar, você tem que começar a conhecer o Senhor, né? Jeová, não dá para ler isso aqui, cara. Pega o 8 aqui, ó. Eu ia ler o 8 aqui, ó. Aí eu travei, não deu. É o Senhor que santifica. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor que está presente. Chamar. O Senhor Altíssimo. O Senhor é o meu pastor. Lá em Salmos 23. E nada me faltará. O Senhor é nosso Criador. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o vosso Deus. Enfim, depois a gente vai colocar isso daí lá no nosso grupo de WhatsApp. Inclusive, vou pedir, se a equipe puder já mandar no grupo de WhatsApp lá. Já vai mandar agora. Pode mandar. Se você não está no grupo de WhatsApp, depois você procura um dos nossos voluntários e eles passam os slides aí para vocês, não tem problema. Agora, o que é importante a gente entender disso aqui? De novo, Ele é o Senhor da tua necessidade. Ele é o Senhor que está preocupado em cuidar dos seus filhos. Ele não te abandonou aqui na terra. Olha que interessante, quando Jesus fala, no mundo tereis aflições, o versículo não acaba ali. Pô, seria muito desesperador. Imagina você está lendo a Bíblia e fala assim, no mundo tereis aflições, ponto final. Aí você fala, caramba, obrigado por me alertar. E qual é a saída para tudo isso? Mas ele continua o versículo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então existe um fôlego de esperança.
Então, eu te falo, eu não sei qual é a tua necessidade, e eu não quero fazer uma pregação e construir, nós não estamos construindo uma igreja pautada em atender necessidades, mas sabemos que enquanto buscamos a face do Senhor, nós encontramos com as mãos dele, as mãos que nos alcançam. Você entende o que eu estou falando aqui? Nós não vamos construir o reino. Eu não acredito num reino que só vai, ou melhor, eu não acredito em pessoas que só vão para a igreja para terem as suas necessidades atendidas. Isso é muito egoísta da parte do ser humano. Talvez você até tenha uma necessidade, ela seja genuína, e eu creio que Deus vai te ajudar a sair disso daí que você está passando, de lidar com a sua situação, de resolver o que você tem que resolver. Mas sabe, eu creio num reino que sim, as nossas necessidades são atendidas, mas nós também podemos compartilhar da mesa no reino. Nós também podemos servir, nós podemos colocar a mão na massa, nós podemos ajudar uns aos outros. Tem várias formas de você fazer isso. Não é só sendo, por exemplo, um voluntário servindo. Inclusive, eu queria agradecer demais aqui a nossa equipe de voluntários. Você que é voluntário, levanta a mão aí. Levanta a mão se você é voluntário de alguma área. Dá uma salva de palmas para essa galera que todo domingo está fazendo acontecer. Nós agradecemos a todos, né, e outros tantos que não estão aqui. Mas não é só sendo voluntário, né, colocando a mão. Essa é uma forma. A outra forma é você estendendo o braço para a pessoa que está do teu lado. Talvez você está aí do lado de alguém que você pode ser Arão e Ur na vida dessa pessoa, sustentando as mãos dele para cima enquanto passa por uma guerra. Eu não sei qual é a forma, mas uma coisa eu posso te falar. O Senhor atende nossas necessidades, sim. Ele atende as nossas necessidades. Porém, nós estamos também no reino para compartilhar com as pessoas ao nosso redor. Não viva um cristianismo egoísta que só pensa em si. Compartilha. Sabe, Jesus se entregou na cruz. Ele se entregou por nós. Nós precisamos nos entregar também para as pessoas. Nós precisamos nos entregar, que nem os voluntários, na obra, né? Nós precisamos nos entregar de tantas formas que nós podemos fazer isso. Então, eu queria te encorajar a não viver um cristianismo egoísta, que só pensa na sua própria necessidade, mas um cristianismo que compartilha também para ajudar a necessidade do próximo. É assim que os laços vão sendo entrelaçados. É assim que a gente vai construindo o reino juntos. E se o Senhor é tudo na nossa vida, mesmo no perrengue você tem algo para compartilhar. Mesmo na dificuldade você tem algo para compartilhar. Às vezes as pessoas pensam, não, mas eu estou passando isso daqui na minha vida e tudo mais. E eu sei que tem momentos da nossa vida que é bom a gente estar um pouco mais recluso, né? Lidando com situações pessoais, internas, lidando com questões. Isso é necessário em alguns momentos. Tá? Mas não como um estilo de vida, simplesmente como uma temporada. E às vezes algumas pessoas se escondem. Talvez você veio de outra igreja e você veio parar aqui na Caminho Santo. Talvez você está visitando hoje aqui, né? E eu queria te falar uma coisa. Não é porque você teve traumas no teu passado que você vai vir para cá para ficar se escondendo, porque aqui não vai ser um lugar para você ficar se escondendo e não vai ser um lugar para você ficar... Como é que eu vou explicar isso aqui de uma maneira correta? Deixa eu pensar melhor. Aqui não é um lugar... Deixa eu pegar uma água aqui, calma aí. Aqui não é um lugar para você vir com as suas situações mal resolvidas da tua antiga igreja e querer se esconder. Aqui é um lugar para a gente viver uma comunidade de fé e você é muito bem-vindo para fazer parte disso aqui. Mas resolva o que você tem que resolver do teu passado para você dar o próximo passo adiante junto com a gente para aquilo que você tem que fazer. Você entende? E nesse processo de transição de igreja, às vezes as pessoas elas saem de um lugar mal resolvidas e elas entram num lugar tentando se esconder. Muito provavelmente você vai sair daqui também mal resolvido. Porque isso vai começar a virar um estilo de vida para você, porque é muito mais fácil. Eu não gostei da forma que o pastor César pregou domingo. Quer saber? Então eu vou levantar e eu vou embora, e aí eu vou para outro... eu gostei aqui desse louvor, mas agora eu não gostei mais desse louvor. E você fica vivendo um cristianismo à la carte. A pastora Pâmela fala muito disso. As pessoas às vezes querem cristianismo à la carte. Eu gostei disso daqui, então será que você pode fazer o louvor um pouquinho mais baixo? E eu sei que às vezes tem uns aqui que são abençoados, né? Na bateria. Tem uns que tem a mão leve, tem uns que tem a mão pesada. Quem já sentiu os que tem a mão pesada aí, levanta a mão. Eu teve um dia que eu falei, cara, mano, manda esse cara parar de tocar, velho. Mas tudo bem. Só um desabafo.
que eu estava falando? As pessoas gostam do louvor, aí elas vêm por causa do louvor, mas aí depois quando o louvor, tá alto demais, o louvor é esticado demais. Quem aqui, eu não sei se você veio de uma igreja que tinha, tipo, sei lá, 20 minutos, meia hora de louvor. Quem veio de uma igreja mais ou menos assim? A maioria não veio, que bom. Porque a gente tem um louvor esticado. E se precisar passar, fiquei sabendo que domingo passado, meu negócio foi indo e tiveram que segurar, senão ia mais. Eu falei, devia ter deixado ir. Talvez você vai vir para um culto aqui que não vai ter louvor, ou melhor, não vai ter palavra. A gente vai entrar no louvor e vai ficar no louvor até, e sei lá até que horas. A gente já passou cultos aqui assim, né? Quem estava naquele culto lá? Sabe o que eu estou falando? Então, é o culto que esticou e não queria acabar. E a gente vai fluir. Então, assim, deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos, então, voltando para a mensagem, né? Nós precisamos entender que o cristianismo, ele não é para ser vivido à la carte. Nós não vamos ficar pensando o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Nós vamos viver e ser lapidado, porque assim como um ferro afia ferro, um amigo afia outro amigo. Viver em comunidade, deixa eu te falar uma coisa, não se isole, porque viver em comunidade vai fazer você ser lapidado. Você entendeu? Vai fazer você andar a segunda milha. Vai fazer você dar a outra face. Porque não é fácil viver em comunidade. Gente, está cheio de gente aqui que pensa diferente de mim. Mas a gente está alinhado num propósito. Imagina se todo mundo pensasse que nem eu. Ia ser muito estranho, cara. Ia ser meio desorganizado. Se não tivesse pessoas que são organizadas, sistemáticas. Cada um tem um talento específico. Que a gente venha viver, então, o reino. Para que Ele seja tudo nas nossas vidas. Amém? Olha que interessante aqui, ó, Lucas 10, 27 fala assim, e respondendo ele, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Aqui quando a gente vê aqui, ó, o todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento, eu vi um vídeo esses dias que falava assim, inclusive o Honda me mandou como é que chama aquilo lá? Não, quando você usa a palavra para fazer outro negócio. Não é enneagrama, sei lá. Acróstico. Obrigado. O Honda me mandou um acróstico, que é, ame o Senhor com todo o teu café. Com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Faz sentido isso? Então, eu não sei quem gosta de café aqui. Começa a amar o Senhor. Lucas 10, 27. Com todo o teu café. Quem é visitante hoje e está vindo pela primeira vez aqui? Levanta a mão, só para eu saber. Tá bom. Todos vocês são visitantes, são todos muito bem-vindos. No final a gente tem um presentinho para vocês. Inclusive a gente tem um café para dar de presente para vocês. Passa lá na recepção com a equipe dos voluntários, eles vão te entregar um presentinho, um kitzinho. E tem esse café para você lembrar do Senhor durante a semana, para eu amar Ele com todo o meu coração, alma, força e entendimento. Amém? Porque se Ele é tudo, a gente tem que entregar tudo, inclusive o nosso café da manhã ali para Ele, gostosinho de manhã. Amém? Mas vamos lá, continuando aqui, ó. Vamos analisar, por exemplo, como que Jesus está tratando com o jovem rico. Quem já leu a passagem do jovem rico? Se você nunca leu, eu quero te encorajar a ler lá em Lucas 18. Ele chega para o jovem chega para ele e fala assim, Senhor, como que eu posso ter a vida eterna? E aí ele vira e fala assim, você tem que fazer isso, isso, isso. Ele fala, não, mas aí eu já estou fazendo tudo. Ele fala, então vende tudo e dá aos pobres, vem e me segue. Quando tocou na área que o jovem não queria entregar as chaves para Jesus, que eram as finanças, ele foi embora muito triste, porque era muito rico, e Jesus não vira e fala assim, não, volta aqui, me dá só metade. Ou melhor, vende só metade. Ou pior, ele nem fez assim, ó, faz assim, ó, vende tudo e dá só o dízimo. Ele não fez nada disso. Quando Jesus estabelece a régua, ele não baixa o nível da régua. Se é tudo, é tudo. Quando ele pede uma coisa, é obediência completa. Que a gente venha a ser obediente completamente em tudo aquilo que o Senhor está colocando nas nossas mãos, pedindo nas nossas vidas. Sabe, ele não baixou a régua para o jovem rico. E eu fico pensando, caramba, Jesus continua seguindo a vida dele fazendo o que ele tinha que fazer. Isso não é falta de compaixão, é estabelecer um padrão. Será que a gente está afim de viver no padrão estabelecido de que Ele é tudo nas nossas vidas e que tudo pertence a Ele e de que nós vamos realmente entregar tudo para Ele, o nosso tempo, o nosso talento, o nosso tesouro,
que nós vamos entregar, né, a fazer uma boa mordomia. Eu falei sobre isso na série Valores do Reino, sobre mordomia. Sabe, eu creio que, às vezes, Jesus está colocando algumas réguas na nossa vida, e a gente precisa começar agora a alcançar aquilo que Ele está colocando diante de nós. Porque exige esforço da nossa parte. O jovem rico não estava afim, Jesus seguiu a vida. Deixa eu falar uma coisa, o mundo vai continuar rodando. Com você, sem você, comigo ou semigo. Sabe, a gente que precisa começar a correr atrás dos patamares que o Senhor está colocando nas nossas vidas. E às vezes a gente fica muito incomodado assim, tipo assim, eu não estou no plano de leitura. Por quê? Não, porque eu não tenho tempo. Cara, a gente não tem tempo daquilo que a gente não tem prioridade. Então, se nós tivermos prioridade, a gente vai encontrar tempo para fazer aquilo. Porque você vai ter tempo para ir para a academia, você tem tempo para ir trabalhar, você tem tempo para ficar no seu Instagram, você tem tempo para fazer um monte de coisa. Eu quero te encorajar que nós venhamos realmente viver, né, alcançando os patamares que o Senhor coloca nas nossas vidas. Porque quando Ele coloca desafios para nós, não é para que a gente venha falhar e Ele venha rir de nós, é porque Ele quer nos ajudar, que a gente venha alcançar esses desafios. Ele quer que a gente ande de glória em glória. Ele quer que a gente avance no reino. Faz sentido o que eu estou falando? Quando a gente fala sobre o Senhor ser tudo, a gente precisa entender que tudo tem a ver com o nosso relacionamento diário com o Senhor. E é sobre isso que eu quero focar nessa noite e falar com vocês. O nosso relacionamento constante. Sabe, no Jardim do Éden, Ele nos deu a opção de escolhermos o que nós queríamos. Ele deu a opção. Ele não colocou uma grade em volta da árvore que não poderia comer. Ele só falou, dessa daqui você não come. Fomos nós que perdemos aquele relacionamento naquele momento, aquela intimidade por conta do pecado original. Num jardim teve um pecado, mas também num outro jardim, o jardim do Getsemane, é que houve a redenção. É lá no jardim, olha que interessante como as coisas são na palavra, né? A gente vê que num jardim a gente perde o relacionamento, mas no outro jardim o relacionamento é reconquistado. Ele abre caminho nesse jardim do Getsemane, para que esse relacionamento fosse reconstruído novamente. Mas deixa eu falar uma coisa, mesmo assim depende de nós darmos um passo para vivermos isso. Depende de nós aceitarmos o convite que foi feito para cada um. Cada um precisa aceitar o convite de caminhar com o Senhor. A vontade do Senhor, olha que interessante, em Isaías 45, 22 e 25, a 25. Abre aí, Isaías 45, 22 a 25. Essa é a vontade do Senhor. Ela ainda não é uma realidade, mas eu te falo, isso aqui é uma das... Isaías tem mais de 70 profecias. Algumas já foram cumpridas, outras ainda não foram cumpridas e outras estão no processo de cumprimento. Essa daqui é uma das que estão no processo de cumprimento. Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo jurei, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Dirão a meu respeito, somente no Senhor estão a justiça e a força. E todos os que se revoltaram contra ele voltarão confundidos na sua presença. Mas no Senhor, todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Essa daqui é a vontade do Senhor. É uma vontade de que todos venham caminhar, né, em relacionamento com Ele, próximo dEle, para encontrar salvação, justiça, para encontrar, então, força no Senhor. Mas todos estão vivendo isso? Não. Nós precisamos dar um passo. Se você for parar para pensar, não é automático, não é porque é um desejo do Senhor que é automático que acontece. Você já parou para pensar por que Deus não aperta um botão lá do céu e todo mundo vira crente? Quem já fez essa pergunta para você mesmo? Só eu? Por favor, não me deixe sozinho nessa. Seria muito mais fácil, você não ia precisar ficar evangelizando. Imagine, Deus aperta o botão e pum, pronto, todo mundo agora aceita Jesus, confessa, todo mundo começa a falar aqui. E eu fico pensando,
na verdade, ele não faz isso por conta do que ele fez lá no jardim. Ele deu a oportunidade do homem escolher. Ele deu esse lugar de livre-arbítrio. Tá? E aí, se ele aperta um botão, ele vai contra o processo dele de dar livre-arbítrio para as pessoas, e já não seria mais um Deus de amor, mas um Deus ditador. Um Deus que vai impor a sua vontade. E deixa eu falar, ele abre a oportunidade, nós que precisamos aceitar o convite. Amém? Olha que interessante, quando a gente fala da grande comissão, eu gosto muito de falar sobre a grande comissão, já preguei aqui sobre a grande comissão. A gente vai lá para Marcos 16, versículo 15, olha que interessante, ele fala assim: ide por todo mundo e pregai a algumas criaturas. É isso que está escrito lá na tua palavra? Ide por todo mundo e pregai a toda criatura. E aí ele começa a falar todo o texto dele, né? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Mas aí no finalzinho ele fala assim: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor estava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então, o Senhor quer que nós venhamos por todo mundo para pregar a toda criatura, e Ele está junto conosco para fazer isso. Ele não manda você fazer isso sozinho. Mas na outra versão de Mateus 28, que é a grande comissão também, então Marcos 16 e Mateus 28 são as duas referências de grande comissão. Olha que interessante. Mateus 28, 18. Então Jesus se aproxima deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, quando a gente fala sobre o Senhor ser tudo na nossa vida, e que Ele, então, quer que a gente venha tomar a decisão de andar com Ele e compartilhar dessa decisão com outras pessoas, para que outras pessoas possam tomar a decisão, a gente está falando de viver uma vida que vai muito além de vir domingo aqui para a igreja, ouvir um culto, pegar um louvor, deixar teu filho ali na sala do Ministério de Crianças e voltar para casa, e domingo que vem voltar para cá, ou aparecer numa RD, pegar uma live de quarta-feira do que a Bíblia diz, e tudo. É muito mais do que isso. Você consegue entender que viver cristianismo é muito maior do que frequentar uma igreja? Ser cristão de verdade é muito mais do que você simplesmente esquentar essa cadeira que você está sentando. E eu sei que está quente porque o ar-condicionado parou. Então, se você está... Quem está sentindo um calorzinho aí? O ar quebrou, então... A gente precisa ir embora desse hotel, gente. Não dá. Esse está funcionando? Vocês foram abençoados. Esse lado está mais santo que esse. Deus falou, não, esse aqui eu vou... Já começa a sentir o calor aí, se não mudar para cá, vai começar a sentir o calor aí já. É um alerta, hein? Cuidado. Não, estou brincando, gente. Isso aqui é brincadeira, tá? É muito mais do que a gente vir e frequentar uma igreja. Se Ele é tudo nas nossas vidas, nós precisamos experimentar e vivenciar em todo tempo, em todo lugar, em toda situação. Eu estava com a Pamela agora lá em Orlando, a gente foi ministrar em Boston, e na volta a gente passou por Orlando. E no último dia lá em Orlando, a gente estava sentado numa mesa, cara, comendo um hambúrguer. E a gente podia estar fazendo qualquer outra coisa. Pô, estou nos Estados Unidos, longe de todo mundo, ninguém me conhece, ninguém sabe onde eu estou. Mal falo inglês, tipo, sabe? Eu podia estar fazendo qualquer coisa errada. E aí depois foi até interessante, que a gente falou, mano, o mundo é muito pequeno. Porque a gente estava lá e ela postou um stories sentada comigo, ou melhor, na minha frente, e ela colocou assim, my date, e ela postou. 2 segundos, não, sei lá, 1 minuto depois, a pessoa que estava na mesa de trás, vira para ele e fala assim, Pamela? Não, sério, na hora, a gente não entendeu, e a gente meio que olhou um para a cara do outro, e foi meio que aquela cara, mano, será que é Deus falando com a gente? Sei lá, ele chamou Moisés, né? Ele chamou um monte de gente pelo nome. Pamela, já pensou? E aí a gente olhou, mas a gente não falou isso, tá? Isso aqui foi só tipo uma troca de olhares, assim. A gente olhou um para o outro, aí ela olhou para trás, a menina falou de Pamela. Aí ela falou, não, é que eu estava vendo aqui no teu stories,
E eu vi que você postou que estava aqui no Shake Shack, tal, comendo. E eu estou no Shake Shack. Aí eu olhei e falei, tá aqui. Aí eu olhei para trás e estava atrás de mim. E aí a gente conversou com a pessoa mora aqui em Campinas. Foi encontrar com a gente lá. Participou de um programa de mentoria que eu dei, de voluntariado, numa outra igreja, não sei aonde. Cara, tipo, um negócio. E aí a gente saiu, a Pamela brincou, a gente falou, a gente está conhecido internacionalmente. De Campinas, de Jundiaí para o mundo. Mas a gente ficou muito pensando sobre assim, viver uma vida de cristianismo não é viver uma vida de fachada de domingo aqui na igreja. Porque no final do dia você nem sabe quem são as pessoas que te conhecem, onde você está e o que você está fazendo. Não porque você vai também viver uma vida de fachada lá fora do tipo, nossa, meu Deus, agora eu estou em público, então eu não posso fazer nada. Porque senão você vai começar a fazer tudo de errado no escondido. É viver uma vida clara diante do Senhor. É viver uma vida que, sim, as pessoas podem até te conhecer em algum lugar e você vai trombar com alguém em algum lugar totalmente inesperado, mas que não seja para você se parecer santo. Busque santidade. Vive em santidade. Que não seja só nas férias. Você entende? Ou melhor, que não seja só na igreja, que seja nas férias. Que não seja só quando você está na RD, que seja no teu trabalho. Quem aqui já conheceu um crente 007 lá no teu trabalho? Aquele agente secreto. Você já viu o cara sair para beber, fumar, já pegou geral, já fez um monte de coisa. Aí daqui a pouco você fala assim, nossa, mas você é crente, cara. Porque um dia ele aparece lá com um versículo bíblico e tal, e aí você fala, mano, peraí, isso aqui que você está falando que você não tem relação com aquilo que eu já vi você fazendo. Você entende o que eu estou querendo dizer aqui? E eu não estou falando de um ponto de julgamento, gente, entenda o que eu estou querendo dizer, eu não quero ser julgador. Porque quem sou eu para ficar julgando as atitudes das pessoas? Cada um depois vai prestar contas das suas próprias atitudes. Porém, a gente precisa ser a mesma coisa dentro e fora da igreja. Aqui e ali, aonde a gente for. Sabe? Então, eu queria te encorajar a não viver um cristianismo de alguns lugares, mas em todos os lugares. Amém? Ponto 1 de hoje, Jesus, ele tem toda a autoridade. Vou acabar até às 7. Ah não, já são 7. Não, o louvor estendeu hoje, né? Vocês passaram hoje do time. Aí teve o presente da pastora, tem uma série de coisas, gente. Oramos por Israel. Ponto 1, Jesus tem toda a autoridade. Mateus 28:18 que a gente leu. Então Jesus aproximou deles e disse, foi-me dada toda a autoridade. Deixa eu te falar uma coisa. Se você vive a tua vida sem entender que toda a autoridade está nas mãos de Jesus, você vai ficar vivendo parcialmente, lutando com as suas guerras, lutando com as suas batalhas. Aprenda a assimilar, e eu falo isso para mim, César, você precisa aprender a entender que cada vez mais é o Senhor quem tem toda a autoridade, em todas as áreas. Né? É muito interessante porque essa autoridade que ele tem, ele delega para nós. Então, quando ele recebe uma autoridade, ele delega para nós, você tem a mesma autoridade que ele tem. Você entende o que eu estou falando aqui? Ele recebe do Pai e ele delega para nós. Nós somos aqui comissionados. Na grande comissão, nós somos comissionados para vivermos as obras de Cristo. Olha outra coisa que Jesus falou. Obras maiores vocês farão. Gente, quando foi a última vez que a gente acordou ansiando por fazer obras maiores? Não porque são obras que a gente tem que mostrar para as pessoas, vou fazer grandes coisas. Não é isso. Eu só estou falando assim, o anseio do que a palavra fala, que nós vamos fazer obras maiores. E a gente acorda para viver a mesma vida de sempre. Quando, na verdade, é um convite contínuo para a gente viver obras maiores. Então, quando Ele tem toda a autoridade e Ele delega a autoridade para nós, nós precisamos nos mover em obediência de acordo com essa autoridade. Olha que interessante, Romanos 8:28 fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas são todas as coisas. Você já parou para pensar que a tua adversidade vai cooperar para o teu bem? Você já parou para pensar que, porque às vezes a gente tem a tendência de olhar que as coisas boas cooperam para o nosso bem, e é bom quando a gente é promovido, mas será que a gente consegue ver que quando a gente é mandado embora, mesmo assim as coisas podem cooperar para o nosso bem? Eu lembro quando eu contei aqui o testemunho do Esdras. O Esdras foi mandado embora meses antes do casamento. E eu lembro que foi difícil, porque ele falou, cara, perdi o emprego, tipo,
Quem acha que é ruim perder o emprego meses antes do casamento? Levanta a mão. Tá bom. Cara, quem não levantou a mão, fica de olho, não casa com essa pessoa. Se você está solteiro, foge. Não, porque é uma coisa que naturalmente, humanamente pensando, é horrível. Mas eu lembro que ele foi mandado embora, ele recebeu a rescisão, e logo depois, ou melhor, ele foi a última leva de funcionários que receberam a rescisão, porque a empresa já estava entrando num declínio e ninguém mais recebeu a rescisão depois. Aí você começa a olhar para trás depois de um tempo e falar, obrigado Deus, porque o Senhor permitiu que eu fosse mandado embora naquela época. Mas eu quero dizer que a gente precisa entender Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, quando a gente entende que Jesus tem toda a autoridade. Ele tem todo o poder. Ele é aquele que pode resolver todas as questões. Sabe de uma coisa? Eu até anotei isso aqui no avião ontem voltando. Deus é maior que o seu problema. Às vezes a gente olha demais para o problema, mas a gente precisa entender, Deus é maior que o nosso problema. E aí eu vi essa frase em algum lugar que eu não lembro aonde, mas é assim, não fale para Deus o tamanho do seu problema, diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Sabe, guarda isso. Porque eu te falo, isso aqui é para mim. Eu estava ontem no voo e me veio essa frase, eu falei, cara, eu vi isso em algum lugar, eu li isso em algum... Não posta isso na internet, @CésarBianco, não sou eu. Eu li isso de alguém, eu vi em algum vídeo, alguma coisa, mas eu estava no voo e Deus começou a falar comigo, César, porque eu tenho essa tendência. Eu tenho a tendência de falar para Deus o tamanho do meu problema, ao invés de falar para o meu problema o tamanho do meu Deus. Sabe, ou seja, eu tenho a tendência de ficar murmurando. Quem é assim? Levanta a mão. Pô, mas isso, mas aquilo outro, mas não sei o que lá, será que vai dar? Quem é assim? Pois é, a gente precisa mudar a nossa ótica. E a gente precisa começar a dizer para o nosso problema o tamanho do nosso Deus. Ah, está faltando dinheiro? Deixa eu te falar. Eu tenho o Jeová Jirê na minha vida. Ah, está doente? Eu tenho o Senhor que é o Jeová Rafá. Você entende o que eu estou falando? A gente precisa se apropriar e viver um cristianismo de verdade. Quando a gente vive em obediência às palavras de Jesus, a gente se coloca num lugar propício para receber também poder e autoridade dele. Deixa eu te explicar. Jesus fala assim, lá em Lucas 24:49, fiquem na cidade reunidos até vocês receberem poder do alto. É o que ele está falando, lá no finalzinho. Fiquem na cidade, ele está falando para os discípulos, ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, ele já tinha vindo, já tinha feito um monte de coisa, e aí ele estava prestes a subir para o céu, e ele fala assim, fiquem reunidos aqui na cidade até serem revestidos de poder do alto. Atos 2, que é Pentecostes, a descida do Espírito Santo, é exatamente a obediência da palavra que Jesus tinha liberado, e os discípulos estavam cumprindo com essa palavra. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente Pentecostes acontece. Sabe, nós precisamos aprender a viver nesse lugar de obediência para sermos então alcançados por essa autoridade e poder de Cristo. Às vezes a gente está sofrendo consequência de desobediência. E eu quero te encorajar essa noite a você voltar para um lugar de obediência. O que é que Deus te pediu? Não peça para Deus liberar tudo o que Ele te prometeu enquanto você não entregou tudo o que Ele te pediu. Segundo ponto de hoje. Jesus nos envia para todo mundo e para todas as pessoas. Então, primeiro, Jesus, Ele tem toda a autoridade e poder. Segundo, Jesus nos envia para todo mundo e para todas as pessoas. E disse-lhe, ide por todo mundo e pregai a toda a criatura. Eu não lembro quem estava aqui, ou melhor, quem estava aqui quando eu entreguei aqui o Novo Testamento, falei para você, agora você vai pregar para alguém e vai entregar o Novo Testamento. Levanta a mão. Tá, alguns. A gente distribuiu aqui na igreja. Por quê? Porque eu creio que você, como cristão, precisa levar o evangelho para outras pessoas. A gente deu um Novo Testamento para cada um. E aí foi engraçado, porque na semana seguinte eu perguntei, e aí, o que você fez com aquilo lá? Putz, eu coloquei meu nome e comecei a ler. Não, pelo amor de Deus! Aquilo era para você entregar para alguém. Ah, não sabia, tal, mas eu já pus meu... Então entrega com o teu nome mesmo, mas faz alguma coisa. Outros passaram 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e não tinham entregue. Sabe o que isso mostra para mim? Eu não quero trazer condenação, gente. Entenda o que eu estou querendo dizer aqui. Não quero trazer acusação. Mas mostra que a gente às vezes tem medo de falar de Jesus para as pessoas ao nosso redor. A gente é muito... A gente é muito feroz no culto. A gente levanta a mão, a gente chora, a gente ajoelha. A gente dança, a gente pula.
a gente se derrama, e é muito bom e tem que ser. Mas por que a gente não tem essa mesma paixão e esse mesmo fervor que a gente tem aqui quando a gente está em comunidade, quando a gente está lá fora? Se você pegar um muçulmano, aonde ele estiver, ele vai virar em direção da Meca, no horário da oração, e ele vai orar. O voo que eu peguei para ir para a Turquia, tinha no relógio o tempo que faltava para a próxima oração e a direção que estava a Meca para que eles pudessem, então, dentro do voo. Cara, o cara não está nem aí. Deixa eu te falar uma coisa, eles não estão nem aí se você vai olhar para ele e pensar, mano, o que ele está fazendo, o que ele está deixando de fazer, por que ele está fazendo isso? Ele simplesmente vai cumprir aquilo que ele tem que fazer. E às vezes a gente, como cristão, a gente não ora nem no restaurante porque o garçom está atendendo a gente. A gente fica com vergonha porque a pessoa do lado pode ouvir. Você entende o que eu estou querendo dizer aqui? Aí quando a gente entrega um Novo Testamento para você, entregar para outra pessoa, e você leva 3 semanas, a não ser que você ficou trancado dentro de casa por 3 semanas, o que eu vejo nisso? Às vezes falta ousadia e coragem dentro do povo de Deus para começar a falar de Cristo para as pessoas. Isso não tem que ser uma trava para nós. Talvez você é tímido, vamos trabalhar a timidez. Talvez você tem alguma dificuldade para se comunicar com as pessoas, vamos trabalhar a questão de comunicação. Mas uma coisa que eu quero te incentivar precisa ser normal para o cristão ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Precisa ser normal a gente simplesmente falar e viver o cristianismo por onde a gente vá. Você entende? Precisa ser normal, igual eu falo, antes de você dar uma Neusaldina para alguém, ora por essa pessoa. Está com dor de cabeça, tá bom, deixa eu orar por você aqui. Depois eu te dou uma Neusaldina, um Dorflex, um Advil. Mas você entende? Nós precisamos expressar a nossa fé. E eu quero encorajar, Caminho Santo, que a gente venha viver com ousadia um cristianismo verdadeiro. Não estou falando que você tem que ser maluco, sem noção. Eu estou falando para você simplesmente ser obediente à palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Quando foi a última vez que você compartilhou da tua fé para alguém? Quando foi a última vez que você compartilhou o teu testemunho de vida? Deixa eu te falar um ponto interessante. Começa pelo teu testemunho de vida. Começa a contar a transformação que Jesus fez na tua vida. Eu celebrei um casamento recentemente que todos os meninos que estavam lá era o pessoal que jogava tênis comigo. Na época que eu tinha 12 anos de idade. Eu não via essa galera desde os 13, 14 anos. Fazia 20 anos que eu não via eles. Na verdade, só fazem 10. Eu errei a conta aqui, desculpa. Mas fazia 20 e tantos anos que eu não via essa galera. Presta atenção. Quando eu cheguei para eles, e eu comecei a contar para eles, e aí todo mundo falou, mano, o Cezão está aqui, não sei o que lá, blá. E aí o menino veio, falou, cara, o que você está fazendo da vida? Eu falei, cara, na verdade ele sabia que eu era pastor porque eu estava lá celebrando o casamento, né? Então ele viu lá eu fazendo a oração. Aí ele falou, cara, você é o cara mais exótico de todos nós. Aí eu fiquei olhando para ele com uma cara de, mano, o que será que ele está querendo dizer? Ele falou, cara, das 10 coisas que eu pensaria que você poderia se tornar na vida, a última, ou melhor, nem na minha lista dos 10 estaria que você viraria pastor. Aí eu, entendi agora o que ele quer dizer. Não, e ele saiu falando, mano, o Cezão é o cara mais exótico de todo mundo. Aqui, ó, todo mundo trabalhando no banco, todo mundo trabalhando não sei aonde, todo mundo não sei o que lá, e o cara virou pastor. Eu era tipo uma aberração do rolê. A Pâmela estava lá na hora, foi muito engraçado. E eu fiquei pensando, na verdade, aí eu falei, cara, deixa eu contar o que Jesus fez na minha vida. E eu comecei a compartilhar o testemunho com ele. Cara, você me conheceu da época que eu aprontava. Mas, cara, Jesus me pegou de jeito. E eu comecei a falar. E ele com um copo de uísque, cara. Eu tinha tomado uns 10 copos de uísque. E ele estava me olhando assim com a cara. Eu falei, Deus, espero que alguma coisa esteja entrando nesse coração. E ele ficou me olhando. Aí depois, no final, ele falou, mano, pô, a gente se reúne para jogar pôquer e tal. Você não quer colar com a gente um dia? Eu falei, eu vou, cara, vamos trocar ideia, vamos lá. Ele, a gente faz uma carne lá e tal. E eu fiquei pensando, cara, ele na hora de ir embora, ele falou assim, cara, eu quero ouvir depois seu testemunho. Me conta esse negócio, cara. Sabe, tipo, você gera curiosidade. Gente, começa pelo teu testemunho. Jesus te tirou de algum lugar, não te tirou? Começa a compartilhar a tua fé. Começa a compartilhar com as pessoas ao teu redor. Talvez você vai começar a ser os exóticos nas reuniões por aí também. E é muito interessante. Sabe? Mas, sabe, você não sabe dos meus problemas, de onde Deus me tirou. Então, se eu te contar de onde Deus me tirou, talvez você nem volte domingo que vem aqui. Mas Ele te tira desses lugares.
Ele faz a obra. E quando Ele faz a obra, a gente precisa começar a comunicar essa obra para as pessoas. Sabe, às vezes a gente só quer pregar atrás de um púlpito com microfone e falar, é assim que eu vou viver uma pregação. Deixa eu te falar, se você não consegue fazer da tua vida um púlpito, você não merece estar num púlpito. A tua vida tem que comunicar. A tua forma de viver, a tua forma de expressar, a tua forma de lidar com a tua família, a tua forma de lidar com os problemas, a tua forma de encarar tudo precisa ser a expressão de um verdadeiro cristianismo. E eu anotei uma coisa importante aqui para ir para o ponto 3 e a gente encerrar o culto de hoje. Eu não posso passar batido nisso aqui. Jesus está chamando alguns, assim como Ele chamou Lázaro. Vem para fora. Vem para fora desse lugar de medo, de timidez, de falta de coragem. Eu quero declarar sobre a tua vida que hoje Ele te enche de ousadia. Amém. Nessa noite Ele te enche de ousadia para você levar esse amor que mudou a sua vida para mudar a vida de outras pessoas também. Sabe, é um convite. Eu estava no voo escrevendo essa parte aqui ontem, eu estava pensando, cara, eu sentia muito forte o Senhor falando assim, ó, vem para fora. Você que é tímido, vem para fora. Você que não tem coragem, eu declaro, vem para fora. Porque é desse lugar de morte que Ele fala assim, vem para fora, e de repente o cara sai vivo. O Senhor é um Senhor vivo, o nosso Senhor Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele está vivo, e Ele te chama hoje, vem para fora desse lugar de medo, de timidez e de falta de coragem. Ele te enche de ousadia para você falar do amor dEle para as pessoas. Amém? Então que você seja cheio de coragem e ousadia. Sabe, no nosso dia a dia a gente tem diversas oportunidades de pincelar o Evangelho na vida das pessoas. Que você, como um bom pintor, consiga pegar esse pincel, que são as 24 horas do teu dia, e começar a pincelar o amor de Cristo na vida das pessoas. Às vezes é uma conversa, às vezes é uma oração, às vezes é um abraço, às vezes é uma oração, às vezes é uma provisão. Você fala assim, cara, toma aqui, ó, você está precisando fazer aquele negócio lá que eu vi, toma aqui. Eu não sei qual é a forma, mas a gente precisa ter criatividade da parte de Deus, e Ele vai te encher de criatividade também, para você conseguir pincelar na vida das pessoas o Evangelho diariamente. Amém? Terceiro ponto. Jesus está conosco todo o tempo. Então Ele tem toda a autoridade e poder. Ele nos envia por todo o mundo para pregar o Evangelho a toda criatura. E Ele está conosco em todo o tempo. Olha lá, Mateus 28, 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E aí continua, se você voltar lá para a grande comissão de Marcos 16, que é a mesma passagem, fala assim, então os discípulos saíram, pregaram por toda parte, e o Senhor estava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. O Senhor estava com eles. Deixa eu te falar uma coisa, Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Sabe qual que é a boa notícia? Como a consumação dos séculos não chegou, Ele está com a gente. E quando ela chegar, nós estaremos com Ele. Então que nós venhamos viver, né, de verdade, a mensagem de que Ele é tudo nas nossas vidas, em todo tempo, em todo lugar, para toda criatura, sabendo que Ele está em todo tempo junto com a gente. Agora, um ponto importante para a gente entender que Ele está junto com a gente, é que a gente precisa buscar profundidade no relacionamento, e essa noite o Senhor te convida a ser mais profundo no relacionamento com Ele. Não só numa oração antes de comer e de dormir. Conhece cristão que só ora 2 vezes por dia? Antes de comer e antes de dormir. Mas como come muito, ora 5. Porque aí ora 3 vezes para comer e dorme muito, aí ora 2 vezes para dormir. Não, orei 5 vezes hoje, pastor. É que hora? Não, eu orei antes do café da manhã, antes do almoço, antes do jantar, antes do cochilo da tarde e antes de eu dormir. 5 vezes. Sabe, eu estou querendo traçar aqui uma linha de que como cristãos, nós precisamos ser crente que ora muito mais do que antes de comer e de dormir. A gente tem que desenvolver uma vida de intimidade com Ele. Oração, jejum, leitura da palavra. Sabe, nós precisamos mergulhar. Você tem que entender que se você não está próximo de Deus, o problema da equação não está do lado de lá. O
problema da equação está do lado de cá. Porque Ele mandou Jesus para nos reconectar com Ele. Presta atenção. Se nós não estamos perto de Cristo, ou melhor, se nós não estamos perto do Pai, é porque nós não nos aproximamos tanto de Cristo a ponto dele nos conduzir até o Pai. E eu quero te encorajar, se aproxima de Cristo, porque o Cristo vai te levar até o Pai. Nós precisamos ter intimidade com Jesus. Entenda, somos nós que precisamos fazer os ajustes necessários no nosso estilo de vida. Ele é um bom Pai, que está sempre disponível. Eu tenho certeza que Ele sempre esteve, Ele sempre está e Ele sempre estará lá. Que a gente venha se adaptar e viver um estilo de vida que venha se conectar com essa verdade. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse culto. Nós oramos para que essa mensagem também online venha atingir mais e mais vidas, não só no Brasil, mas nas nações, é o que nós oramos. Oramos para que vidas sejam salvas, curadas, libertas, restauradas e reconciliadas ao Pai por meio do amor de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus, porque Ele é bom. Amém. A gente tem a nossa equipe de ministração aqui na frente. Se você precisa de uma oração, você pode vir aqui. Eles estão prontos para orar por você. Se você já recebeu tudo que você tinha para receber, cumprimente umas 3, 4 pessoas. Tenha um momento de comunhão, tenha um momento de conhecer novas pessoas. E você que é visitante, lá fora a nossa equipe de recepção tem um presente para você. Uma ótima semana, Deus te abençoe. E você que está online, Deus te abençoe e até semana que vem.